então a esta aula de hoje, desta jornada da reconstrução financeira. Eu sou o Fábio Gonçalves, educador financeiro, e quero falar hoje como sair das dívidas. Como sair das dívidas? É o nosso tema de hoje. E você que está endividado, você não pode perder esta aula. Você que está passando por problemas financeiros não pode perder esta aula. E aqui nós estaremos nessa jornada financeira de uma maneira muito especial. E o que será esta aula de hoje? Como será esta aula de hoje? Eu quero falar sobre 7 passos que nós vamos utilizar para sair das dívidas. Serão 7 passos simples, porém passos eficientes para que você possa sair das dívidas e não ser mais uma pessoa endividada. Não é apenas sair, mas é não voltar mais a ter dívidas. E este é o principal e mais importante ponto e fato para que você possa sair das dívidas. É não mais ser uma pessoa endividada. Olha só que maravilha, né? Eu quero, primeiro passo, primeira questão da nossa aula de hoje. Eu vou falar com as pessoas que estão endividadas. Então, se você está aqui, se você vai ver esta aula e não está endividado, não tem problemas de dívidas, de contas atrasadas, de situações financeiras, então você não precisa assistir esta aula. Se você tem a sua vida financeira organizada, se você já é um investidor, já está colhendo frutos aí de renda passiva, parabéns. Você não precisa perder tempo, né? Eu posso assim dizer, assistindo esta aula. Porém, se você tem aí passado por situações de dívidas, se você tem passado por momentos de aflição, de angústia, momentos em que você não sabe o que fazer com suas dívidas, com as contas que estão em aberto, esta aula é para você. E, aproveitando a oportunidade, compartilhe esta aula com outras pessoas, para que eles também possam aproveitar este momento em que nós estamos aqui falando da reconstrução financeira e esta aula sobre como sair das dívidas. Eu quero falar sobre uma grande oportunidade que você vai ter, que as pessoas que não possuem dívidas têm, que a pessoa não tem dívida e aí em não ter dívidas gera-se grandes oportunidades. Uma das oportunidades que vai ser gerada na sua vida é tranquilidade, paz emocional, paz, né, financeira, já que estamos falando de finanças, porque a dívida é um grande, ou se não um dos maiores causadores de ansiedade que nós temos hoje assolando a nossa população. Pessoas que têm dívidas, pessoas que estão com dívidas, também possuem passam por momentos de ansiedade. Se você tem passado por momentos de ansiedade, talvez as dívidas tenham sido aí este causador. E quando você não tem dívidas, como eu disse, elas geram a oportunidade de você ter tranquilidade, de pensar em novos negócios. Quando você não tem dívidas, gera-se a oportunidade de você pensar em um novo trabalho. Você consegue descansar, consegue ver oportunidades que vão surgindo durante a sua vida. Porque as pessoas que estão endividadas, elas estão fadadas a não pensarem em outras situações a não ser nas dívidas. Já percebeu, se você passa por momentos assim de dívidas, e pode ser uma, pode ser duas ou muitas dívidas, muitas contas, um valor, eu não sei o valor que você passa, né, que tem passado aí por dívidas, mas as pessoas que passam por dificuldades financeiras, eles não conseguem pensar, porque aí vai gerar uma ansiedade, uma preocupação
preocupação no alimento, preocupação no aluguel, preocupação na prestação da casa, preocupação na conta de energia, na conta de água, nas contas que são das mais diversas possíveis. E aí, esta preocupação gera ansiedade, a ansiedade não vai gerar em você desejo ou a vontade de fazer outra coisa. E olha, nos meus atendimentos eu posso com certeza dizer para você que as pessoas, quase todas elas, falam, reclamam de problemas financeiros, elas têm ansiedade. E eu quero dizer de mim mesmo, há uns anos atrás, eu passei por problemas financeiros, assim, muito grande. Algo bem expressivo, muito expressivo. Então, tinham contas em atraso, contas de cartão, cheques devolvidos, pendências. Eu não estava conseguindo pagar a prestação da minha casa, né? Era um apartamento, né? Mas era o meu imóvel. E ao ponto de ter crises, né? Ter problemas de ansiedade, em que surgiu manchas na minha pele. Surgiu manchas na minha pele e eu não sabia o que era aquilo, aquelas manchas. Eu estava passando por problemas, passando por ansiedade. Eu também não entendia que era ansiedade. Eu não entendia o que eram aquelas manchas. Eu não entendia nada disso. Mas eu sabia que eu estava com problemas financeiros. E eu precisava sair dessa situação. Mas eu estava, né, com essas manchas no braço e eu fui ao médico. Quando eu cheguei no médico, teve a necessidade de fazer uma biópsia. Então, até hoje, eu tenho uma cicatriz no meu braço, porque foi necessário tirar um pedacinho, né? A biópsia é pequena, mas ainda assim fica a cicatriz. Eu lembro que foi dado ponto, pouca coisa, né? Não é aquela 2 pontos e colocado lá o pedacinho da pele naquele potezinho para levar para o laboratório e fazer a biópsia. E depois de alguns dias eu retornei à médica e era dermatologista e ela disse assim: olha, os seus exames estão todos normais, a sua biópsia está toda normal. E ela me falou uma palavra muito forte naquele dia e ela disse, porém, ela me fez uma pergunta, né? Ela falou assim: você está passando por dificuldades, muito estresse, muitos problemas? Eu disse, sim, estou. Né? E eu imaginei, quem não está passando? Né? Porque hoje é assim, né? Você olha para um lado, alguém passa por um problema, você olha para o outro, alguém tem uma dificuldade, uma dificuldade financeira. E essa é uma questão que até durante a nossa aula eu quero compartilhar com você. E eu disse para ela, sim, eu estou passando. E ela disse, olha, você tem que diminuir, você tem que eliminar esse problema. Essas foram as palavras dela, você tem que eliminar esse problema. E eu disse, eliminar esse problema? Como que eu vou eliminar uma dívida? E eu pensei comigo, né? Eu não disse para ela, até porque ela era uma dermatologista. E eu falei, tá bom, e agora? Como é que eu vou fazer? E ela disse, olha, o seu problema é ansiedade, você vai tomar um medicamento e logo vai passar. Mas você precisa resolver isso que tem te causado esse problema. Eu disse, tá bom, vou tentar resolver o que tem causado esse problema. Na época, eu tomei uma decisão, fiz uma negociação e saí daquele problema de uma maneira assim muito imediata. Era uma questão, era uma dívida expressiva, mas eu consegui sair. E com o passar do tempo, aquela questão da ansiedade também passou. Mas, hora ou outra, eu ainda não tinha me organizado financeiramente, hora ou outra eu passava por momentos também de ansiedade. Então isso é algo que eu vivi na pele por muito tempo, até que eu pudesse fazer uma reconstrução financeira na minha vida e entendesse como de fato eu necessitava de uma mudança completa na minha vida.
Então, se você passa por problemas assim, se você tem passado por dificuldades, ansiedades, angústias, aflições, preocupações extremas, fique na aula, tá? Fique na aula. Compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas pessoas com este conteúdo que eu estou passando para você. As dívidas, e eu quero contar para você uma história de uma... Antes de contar essa história, deixa eu só finalizar um ponto que eu preciso falar com você. Eu disse que pessoas que estão endividadas não conseguem ter visões e possibilidades futuras de bons negócios, de boas oportunidades, de situações em que vão levar você a ganhar mais, a ter um emprego melhor, ou a produzir mais naquilo que você é. Talvez você seja um empreendedor, você seja um profissional liberal, mas as dívidas têm atrapalhado você a produzir e a ganhar mais dinheiro. É extremamente importante você sair dessas dívidas. E uma frase que é muito forte, é muito impactante na vida das pessoas é assim: só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Você já ouviu essa frase? Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Isso é uma crença limitante que foi implantada em nós, implantada em você, com esse seguinte pensamento: olha, as pessoas que têm dinheiro, elas vão ganhar dinheiro. E as pessoas que têm dívida, então, teoricamente, no nosso consciente é assim: e as pessoas que têm dívida vão ter mais dívidas. Olha só como é complexo. Olha como não é apenas uma tabela financeira, mas é uma mudança de mentalidade que nós precisamos ter ao enfrentarmos uma situação dessa, que é as dívidas. Pessoas que têm dinheiro vão ganhar dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, são endividadas, vão ficar mais endividadas. Esse é um pensamento que nós precisamos eliminar de uma vez, tirar essa crença limitante que nos impede, que impede você de conquistar algo melhor, de conquistar algo a mais. E extremamente necessário você entender que, pessoas que têm dinheiro vão ganhar dinheiro. Mas não é porque você está passando por um momento de dificuldade financeira que você não pode ganhar dinheiro, sair dessa situação, sair desse momento de dificuldade. Eu falei para você, eu passei por um momento de dificuldade, de dívidas, e eu consegui superar este momento, e eu consegui sair deste momento tendo uma reconstrução financeira. E é isso que eu quero ensinar para você também, uma maneira de você sair das dívidas através de uma reconstrução financeira, através de uma mudança de mentalidade, de pensamento, de ações e atitudes. Eu quero trazer um exemplo de como é muito forte essa questão das dívidas, quando as pessoas, quando uma família está endividada. E segundo Reis, na Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, conta-se uma história de uma mulher que era viúva. Tinham 2 filhos. E essa mulher, ela vai até o profeta Eliseu e ela diz assim: profeta Eliseu, o teu servo, o meu marido, ele morreu. E agora ele deixou dívidas. E vieram credores até a minha casa para tomar os meus 2 filhos, para que eles possam ser escravos e pagar as contas. As contas que o meu marido deixou. Agora imagine o coração desta mãe, o desespero, a angústia, a aflição desta mãe. Quando ela se depara em uma situação de alguém bater a porta da sua casa e falar assim: olha, o seu marido deixou dívidas e para que as dívidas possam ser pagas, eu vou levar os seus 2 filhos para que eles possam trabalhar como escravos. Como escravos. Agora o coração daquela mãe entra em aflição e angústia pensando assim: já perdi o meu esposo, agora eu vou perder meus 2 filhos e eles vão ser escravos, pagando uma conta que não era deles.
porque o meu esposo não tinha uma reconstrução financeira, não tinha uma organização financeira. E agora, por conta dessa situação, eu, além de não ter meu esposo, não vou ter os meus 2 filhos, não tenho dinheiro na minha casa. E é uma palavra que ela fala para o profeta, ela diz, porque o profeta pergunta para ela, dizendo: o que você tem na sua casa? E ela diz: eu não tenho nada, senão vasilhas, vazias. Ela diz: eu não tenho nada, senão vasilhas que estão vazias. E agora aquela mãe entra em desespero. E quantas pessoas que estão passando por momentos assim, de dívidas, que estão desesperadas. Eu vou falar com você sobre 7 pontos que são extremamente importantes você agir, fazer, para que você possa sair das dívidas. Mas é sair das dívidas, é não voltar às dívidas, é ter uma mudança de mentalidade, uma reconstrução. Quando eu digo reconstrução, eu estou dizendo que é necessário fazer de novo. Porque durante a nossa vida, nós vamos vendo e ouvindo coisas. Nós vamos vendo e ouvindo e aprendendo com pessoas. Nós nunca tivemos a educação financeira. Lá na escola, nos ensinam tantas coisas, mas não ensinam educação financeira. E o dinheiro é algo que nós vamos lidar com ele o tempo todo, a vida inteira. Sempre vamos estar lidando com dinheiro. Em todo o tempo, em toda circunstância, nós vamos lidar com recursos financeiros. Na escola não nos ensinam isto. No trabalho, nós vamos vendo e ouvindo pessoas. Vamos vendo o patrão, né? O empresário. Você vê o vizinho. E cada um age e faz com o seu dinheiro de uma maneira muito diferente. Se você passa por dificuldades financeiras, você não está sozinho. Hoje, no Brasil, existem mais de 70 milhões de pessoas que estão endividadas. Estão com o nome sujo, estão com o nome negativado no SPC, Serasa. Não tem o nome, como se diz, né? O nome limpo na praça. Mas não é porque você está nessa situação que você tem que viver nessa situação. E onde eu disse lá atrás, uma crença em que são colocadas em nós é: quem tem dinheiro ganha dinheiro. E aí você fala: bom, eu estou endividado, então eu vou ser endividado o resto da minha vida. Eu vou viver endividado, eu não vou sair das dívidas, eu vou viver nas dívidas. Não, você não vai viver o tempo todo nas dívidas. Você tem que sair delas, você consegue sair. Eu consegui sair e eu conheço dezenas de pessoas que conseguiram sair das dívidas. E por que você não vai sair? Vai ser o único que não vai sair. Você vai sair. É por isso que eu estou aqui para te ajudar a sair dessa dívida, pegando na sua mão para que você possa entender como você vai fazer para sair dessas dívidas em que tem tirado o seu sono, em que você deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Você deita a cabeça no travesseiro e não consegue repousar, porque as dívidas, as contas são altas, são muitas, são inúmeras. Aí você fica pensando, preocupado na conta de amanhã, na conta de depois de amanhã, na conta da semana que vem. E se eu não pagar a conta de energia hoje, vai cortar, porque já é amanhã, é dia 11, e dia 11 vence a segunda fatura, e se eu não pagar hoje, eu vou ter energia cortada. Isso tira o sono de qualquer pessoa, tira a tranquilidade. E algo que impede as pessoas de saírem das dívidas é quem passa por momentos assim como aquela mulher, aquela viúva, fica esperando por milagres. Aquela viúva, ela estava aguardando um milagre. Ela não sabia como fazer e ela foi aos pés do profeta e disse: olha, eu estou endividada, vão levar os meus 2 filhos e eu não sei o que fazer. E houve uma provisão, houve um grande milagre na vida dela. Mas nós não podemos, de fato, ficar esperando milagres. O milagre pode acontecer? Pode, eu creio em milagres. Mas, durante a minha experiência em que eu tenho como cristão, eu vejo muitos
esperando só um milagre. Estão nas dívidas, mas não estou esperando o milagre. Estão com contas atrasadas, mas eu estou esperando o milagre. Eu creio que Deus pode prover e fazer um milagre na sua vida. Porém, nós temos que estar fazendo a nossa parte. Entenda que aquela mulher, ela saiu ao encontro de alguém que poderia ajudar, de alguém que poderia dar uma direção para que ela pudesse tomar e sair daquela situação que ela estava. E por que nós, diante de uma dificuldade que estamos passando, nós não vamos em direção a alguém que possa nos ajudar? A alguém que possa trazer um auxílio e um refúgio, trazendo uma palavra de orientação. Eu disse para vocês que há um tempo atrás eu tinha manchas na pele, e quando eu estava com manchas na pele, eu não fui no dentista, eu não fui no pediatra, eu não fui no especialista em olho, né? Eu fui num dermatologista que cuida de pele. E nós temos que entender que cada pessoa tem a sua especialidade e precisamos buscar ajuda naqueles que têm a especialidade necessária e certa para trazer esta ajuda para mim. Uma questão que é muito forte em que eu encontro nas pessoas as pessoas têm medo de falar sobre dívidas. Elas têm medo de falar sobre as suas finanças. Elas têm medo de abrir e expor os seus problemas. Quando nós falamos, quando nós expomos, quando nós dizemos aquilo que estamos passando e sentimos, fica mais fácil para que nós possamos tomar uma direção correta. E quando eu abro aqui o meu Instagram, abro o YouTube e digo, olha, vou falar uma aula sobre como sair das dívidas. É poderoso você entrar nesta aula para assistir esta aula, porque você está dizendo, olha, eu tenho dívida, mas eu quero enfrentar este problema, eu quero enfrentar essa situação, porque eu já não aguento mais viver assim. E você não tem que aguentar mesmo, você não pode viver desta forma. Nós não fomos feitos para viver assim, nós fomos feitos para viver em abundância. Mas até mesmo árvores, até mesmo plantas e plantações necessitam ser cuidadas, adubadas, regadas, podadas, de vez em quando trocar ali ao seu redor a terra, mudar. E nós também precisamos de ter conhecimento, ampliar a nossa mentalidade e entender que nós precisamos de conhecimento. Você precisa de ter conhecimento, de ajuda. E aquela mulher, aquela viúva conseguiu aquele grande resultado porque ela foi atrás de alguém que podia ajudar ela. Então, parabéns, você que está aqui assistindo esta aula, eu sei que você quer de fato mudar a sua história, quer de fato mudar a sua qualidade de vida, quer ter uma noite de sono tranquila, quer ter uma noite de sono onde você vai descansar, onde você vai repousar, onde o seu coração vai se alegrar porque você não tem dívidas e agora você começa a viver o melhor de Deus. Você tem dinheiro para ajudar a sua família, você tem dinheiro para cuidar da sua casa, você tem dinheiro para passear, para ter lazer, para viajar. Você começa a ter dinheiro para investir. E é extremamente importante o investimento, porque o investimento é uma renda passiva, ou seja, o investimento vai vir para você, o dinheiro, de uma aplicação que você fez. Você não precisa estar lá trabalhando para esse dinheiro render para você. Você precisa ter renda passiva, você precisa ter investimentos. E eu quero dizer de uma forma, porque quando eu falo de dívidas, eu estou falando que nós precisamos entender quais são os tipos de dívidas. Quais são os tipos de dívidas que você tem? Porque existe a dívida das contas que estão a vencer, daquelas contas que ainda vão vencer. De uma conta, imagine que você comprou uma casa, um imóvel, né? E este imóvel é financiado em 20 anos,
por exemplo, e você já pagou 3 anos, 4 anos, 5 anos, ainda faltam 15 anos pela frente. Esta é uma dívida a vencer. Esta dívida a vencer, ela não traz tantas preocupações. Agora, o grande problema são as dívidas vencidas. Essas sim são as dívidas que tiram o sono das pessoas. E eu quero trazer para você 3 situações em que as pessoas tentam sair das dívidas de uma maneira errada. E é sempre importante nós entendermos uma maneira errada para aí depois nós entendermos a maneira correta. Uma forma em que as pessoas tentam sair das dívidas de uma maneira errada é: alguém está com uma dívida e ela contrai uma outra dívida com um juros maior, para que ela possa sair desta dívida. Olha, a pessoa está endividada, imagine que a pessoa pegou um empréstimo ou fez um financiamento, né? Um financiamento bancário. Eu falei sobre um imóvel, eu falei sobre o financiamento de um imóvel. E aí começam a vencer 2 ou 3 ou 4 parcelas. E os juros daquele imóvel, quando ele está em aberto, é um juros de 2 ou 3%. Aí você vai lá na Caixa Econômica e consegue até renegociar essas parcelas. Você consegue até pegar essas parcelas que estão vencidas aí de 2 ou 3 ou 4 meses e jogar ou postergar esta conta. Jogar lá para o final, vamos dizer assim, bem claro, né? Você pega a conta que está vencida, 4, 5, 6 parcelas para trás e joga lá para o final. Ok, né? Maravilha, essa é uma maneira correta de se fazer. Mas as pessoas fazem de maneira errada. E olha como ela faz de maneira errada. E quando entendemos a maneira errada de fazer, nós começamos a pensar em maneiras corretas. Ela tem essa parcela lá do financiamento bancário, e aí tem 3 ou 4 parcelas que estão vencidas. Vamos imaginar aqui um número muito hipotético, que é R$1.000 cada parcela. Então, são R$4.000. Os juros, como eu já disse, do financiamento bancário, ele é muito baixo. E ainda existe a possibilidade de você jogar essa conta lá para frente. Mas alguém que está passando por dificuldade financeira e está com ansiedade, com preocupações extremas, está aflito, angustiado, ele pega esse dinheiro, essas contas lá, os R$4.000, aí vai lá no banco, existe um limite, que eles chamam de cheque especial, que de especial não tem tanta coisa. Porque a taxa de juros é muito alta, é altíssima. E aí pega esse valor, R$4.000 de crédito, de juros lá do cheque especial, e fala, não, eu vou pagar essa conta. E aí pega os R$4.000 e paga aquela conta do financiamento bancário. A dívida aqui do financiamento bancário tem um juros muito baixo. Mas ele pega os R$4.000, onde é um dos maiores juros que tem dentro do mercado financeiro, que é do cheque especial, que em torno aí de 15% ao mês, esses R$4.000, e paga a conta do financiamento bancário. Entenda, isso é um jeito errado de fazer. Ela está trocando uma dívida que tem muito barata os juros por uma dívida que é muito cara os juros. Você não pode fazer isso. E algumas e várias, né? Algumas não, várias pessoas fazem assim quando entram numa bola de neve sem fim. Os juros mais caros, ele não pode você utilizar um empréstimo de um juros mais caro para pagar um de um juros mais barato. Essa é uma maneira errada que as pessoas tentam sair das dívidas fazendo assim. Você não pode fazer assim, agir desta maneira. Outro erro muito comum que eu encontro é fazer um empréstimo para pagar dívidas. Fazer um empréstimo para pagar dívidas e eu falei de uma situação de você pagar uma conta. A segunda maneira é você fazer um empréstimo, a pessoa tá muito endividada. E aí ela vai lá e faz um empréstimo, consegue um limite bom enfim, consegue fazer um empréstimo. E pega lá um valor de R$10.000 e diz, olha, agora esses R$10.000 eu vou quitar todas as minhas contas. Esse é o pensamento errado. Errado.
Então ela pega os 10 mil e quita todas as contas. Aí paga conta de água, conta de energia, conta de telefone, contas de prestações que estavam atrasadas. E ela fala, agora eu estou tranquila, agora eu vou dormir bem, agora eu vou dormir tranquilamente. Porém, esta pessoa, ela apenas fez um empréstimo para pagar contas que estavam aqui aparentes. Mas ela não foi lá no fundo da questão. Porque as consequências, né, de uma determinada situação foram as contas em aberto. Mas ela não foi na raiz do problema. Não foi lá na raiz. Qual é a causa? O que tem causado essas dívidas? E as pessoas normalmente pegam um determinado valor de um empréstimo para apenas, vamos dizer, apagar incêndio. Mas e aquela chama que tem causado o incêndio? Ela não apaga, ela apaga só superficialmente. Dá um refresco de 2, 3, 2 ou 3 ou 4 meses. Mas e depois? Se não fez o dever de casa, a lição de casa, as dívidas vão continuar. E agora com um agravante. Você se lembra que você pegou 10 mil reais aqui emprestados? Tem que pagar agora as parcelas. E agora já não conseguiu fazer o dever de casa, ver qual é o problema que tem gerado essas dívidas. E agora, além de ter essas dívidas normais, agora ainda tem uma dívida de um empréstimo de 10 mil que foi parcelado em 36 vezes. E agora tem mais 400 reais de conta a ser pago. Este é um erro muito comum. Se você vai fazer, então você tem que verificar e fazer o seu dever de casa. E agora eu quero falar com você sobre... Eu falei da maneira errada que as pessoas fazem. Mas existe uma maneira correta. E a maneira correta, eu vou te passar, tem um passo a passo. São 7 passos para que você possa, de fato, sair dessas dívidas. Diz que tem tirado as suas noites de sono e tem causado brigas e brigas entre casais, desavenças, a separação, né? Acontece, e nós vivemos aí agora nesses últimos dias de pandemia, nesses últimos meses, né, de pandemia, uma situação algo muito ruim, porque gerou-se mais dívidas em algumas famílias, trouxe um convívio mais perto dos casais, e essas dívidas geraram mais brigas, conflitos e geraram mais separação. As dívidas, elas se tornam, os problemas financeiros do dinheiro do casal, ele é o segundo maior motivo de separação, de divórcio. Casais que não se organizam financeiramente, que não pensam unidos financeiramente, que não têm o mesmo propósito financeiro, eles têm uma tendência de brigar e de divorciar. A nossa aula de hoje não é para falar sobre como funciona, né, o dinheiro do casal, mas é como sair das dívidas. Então, eu vou deixar esta aula para um outro momento, um outro dia. Combinado? Primeiro passo que você tem que tomar para sair das dívidas. Bom, vamos lá. Primeiro, você precisa, se você quiser anotar, anote aí. Anote, pegue papel e caneta para que você siga esse passo a passo para sair das dívidas. Primeiro passo, entenda qual é o motivo da dívida. Você vai ter que anotar isso. Qual o motivo da dívida? Ponto. Igual. O motivo da dívida é igual. Igual a quê? O que te causou? O que causou essa dívida? Foi desemprego? Então, por conta do desemprego, diminuiu-se a renda e agora gerou-se uma dívida. Ou diminuição da renda familiar. Não perdeu o emprego, mas mudou de trabalho e agora houve uma redução salarial. Ou você aumentou o seu padrão de vida sem ele estar lastreado. Você morava em uma casa, você tinha um determinado carro, aí você fala, não, preciso trocar o carro. Aí você tinha um carro que estava talvez quitado,
ou talvez uma prestação menor. Aí você fala, não, agora eu quero um carro novo. Aí você vai lá e faz uma prestação maior. E você entende que o causador daquela dívida foi aquela compra desnecessária. Você precisa entender o motivo, entender essa situação. E entender o motivo da dívida é assim, dívida, não tem jeito fácil de sair das dívidas. Não tem jeito tranquilo de sair das dívidas. Dívidas, quando as pessoas entram nela, ela tem que ser enfrentada e é um confronto muito difícil, é muito complicado. E o ato de você enfrentar a dívida, ver o que causou essa dívida, qual é o problema, qual é a circunstância, porque nós ficamos apenas no campo das imaginações, pensando, minha dívida foi causada por isso ou por aquilo. Será? E aí quando você coloca no papel e começa a pontuar item por item, não, causou foi isto, isto e isto. Você escrever o que causou. Não foi o meu desemprego por tantos meses, então eu diminuiu a renda. Não, foi porque nós tivemos que mudar de casa, eu pagava um aluguel X, agora o aluguel é X mais 500 reais. Então, isso aumentou as nossas despesas, mas em contrapartida não aumentou as minhas receitas. Enfrentar a dívida, entender o motivo, enfrentar, ver, analisar, colocar no papel, entender de onde veio, como veio, por quê, o que foi o fator que originou essa dívida. Se você não fizer isso, se você não enfrentar, não vai dar certo. Sair das dívidas não é como um conto de fadas. Não é história. Não, tem que enfrentar. Tem choro, tem lágrima, tem suor, tem noites mais tempo sem dormir. Agora, não é por conta da dívida por si só, mas é porque você está planejando, se organizando para sair dessas dívidas. Por isso que eu digo que a reconstrução financeira ela é extremamente importante, mais do que o planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro, você apenas coloca no papel números muito frios e gelados, números que não refletem você, a sua personalidade, os seus sentimentos, os seus desejos. E quando nós falamos de planejamento, ali está no campo das ideias. Mas quando nós falamos de reconstrução, o ato da reconstrução é o ato de você fazer de novo. E passa pelo planejamento? Sim, passa pelo planejamento. Porém, vai também para a execução. Também vai para os desejos, os sonhos. Então, o primeiro passo, você precisa entender o motivo, enfrentar o motivo. Enfrentar o motivo que causou essa dívida. E olha só, agora vem uma chave para você anotar. Entender o motivo que veio a dívida e você também precisa entender o motivo, o desejo, a razão para sair da dívida. Não é só saber como veio a dívida, mas é como eu vou sair dessa dívida. Por quê? Qual é o desejo que eu tenho? Aí você vai anotar, eu quero dormir melhor, eu quero ter um nome limpo, eu quero poder ajudar a minha família, eu quero poder ter tranquilidade, eu quero sair dessa ansiedade, eu quero sair dessa angústia, dessa aflição, desse estresse, dessa depressão. Você precisa ter motivos positivos para que você possa sair dessa dívida. Aí todas as vezes que você tentar desistir, sair da dívida, você vai olhar e vai dizer, não, mas eu quero sair da dívida porque eu quero ser uma pessoa que não passa por ansiedade. Você entendeu? Você tem o contraponto. O que me causou essas dívidas, mas agora eu saindo Por quê? O que me motiva a sair das dívidas? Segundo, faça um levantamento de todas as suas despesas. Despesas, não são dívidas, despesas. Todas as suas despesas, item por item, ponto a ponto, tudo que você gasta. As despesas fixas, as despesas variáveis, mas que são fixas. Todas as despesas. Água, energia, telefone, transporte, alimentação, você vai anotando, item por item, vestuário, educação, passeios, transporte, prestação, você vai anotando, seguro, enfim, todas as despesas, todas elas, você precisa colocar, fazer este levantamento,
somar. Terceiro, faça um levantamento de todas as suas dívidas. Todas as suas dívidas. Terceiro, faça um levantamento de todas as suas dívidas. Todas elas, todas as contas. E você vai colocar o nome na frente. Você vai anotar, eu devo... Eu falei de financiamento bancário, então vamos lá. Financiamento bancário, eu devo 6 parcelas de X reais, de R$1.000. Prestação da casa, prestação do imóvel. Eu devo, peguei um dinheiro emprestado com fulano, eu devo fulano. Qual é o valor? Tem juros, tem correção, você vai anotar na frente. Financiamento bancário, qual é o valor dos juros? Então você vai pontuar item a item, ponto a ponto, todas as suas dívidas agora. E vai somar todas elas e vai entender. Você precisa enfrentar isso. Eu sei que é difícil, é dolorido, é complicado, mas tem que ser feito. Você não precisa ter medo. Quantas pessoas que eu atendi que tinham medo de enfrentar as dívidas e quando enfrenta a dívida você fala, uau, eu achei que era mais difícil, mas eu percebi que não é tão difícil. E você vai perceber que não é tão difícil assim. Quarto ponto, veja dessas dívidas que você pontuou, item a item, ponto a ponto, aquelas que podem trazer mais problemas para você, aquelas que têm os juros maiores, as multas maiores, aquelas que podem ser um motivo de você talvez ser despejado da sua casa. Então você precisa pontuar aquilo que a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo vai te trazer mais problemas. Certo? Então vamos lá. Este é o quinto ponto. O quarto ponto. Você precisa pontuar, analisar, colocar ali numa escala aquelas que vão trazer um impacto maior na sua vida, no seu futuro, aquela que tem tirado o seu sono, a sua tranquilidade. Quinto passo. Comece negociando pelas dívidas mais difíceis, aquelas que, sabe aquelas dívidas que você ranqueou, que tem mais impacto? Então comece a negociar por elas. Você vai negociando por essas contas até chegar nas mais tranquilas. Tem que negociar, ir no banco, reclamar, chorar, pedir desconto, pedir prazo e fazer o que você dá conta de fazer. Porque uma dívida que ela foi renegociada, ela não pode voltar a ficar em atraso, porque senão vai ficar muito pior. Então, se você decidiu fazer uma negociação, honre com essa negociação. Se você decidiu tomar essa decisão, honre em tomar essa decisão de negociar. Sexto passo, reduza as suas despesas. Você se lembra que eu pedi para você anotar todas as despesas lá no passo 2? Então agora você vai precisar reduzir as suas despesas. Porque no passo anterior nós falamos que você precisa renegociar as dívidas. Então agora essas dívidas, essas renegociações ou as parcelas precisam caber dentro das suas despesas. Tem que ser colocada. Por isso você precisa entender as suas despesas e agora pegar aqui as suas parcelas da renegociação e colocar aqui dentro das despesas. E sétimo, nós já estamos no sétimo passo. Sétimo passo, aumente os seus ganhos. Faça renda extra. Tenha uma renda extra. Você lembra que eu falei que as dívidas, elas trazem tristeza, ansiedade, angústia. Nós não temos vontade de fazer as coisas. Eu passei por isso. Eu falava, não tenho vontade de fazer nada. Mas quando eu passei pela minha reconstrução financeira, quando eu passei por este processo da reconstrução financeira, fazendo esses passos, eu entendi agora que eu tenho um motivo para que eu saia das dívidas. Eu tenho ânimo para que eu saia das dívidas. Eu enfrentei essas dívidas. Então você precisa enfrentar as dívidas. Você precisa ir, enfrentar e fazer. Certo? Ok? É isto. Nós passamos aqui pelos 7 passos. Você precisa entender o que te causou. Você precisa se motivar. Você precisa anotar as suas despesas. Anotar as suas dívidas atrasadas. Está sem áudio aí também? Alguém está dizendo que está sem áudio.
Vamos lá. Alguém que está aí, está ouvindo bem? Se está ouvindo bem, diga sim, estou ouvindo. Sim, estou ouvindo. E olha só, então você precisa ter este entendimento para que você possa superar essa situação, superar essas dificuldades, superar estes problemas. E olha só, aqui é uma jornada, né? Nós estamos na jornada de uma reconstrução financeira. Esta não é a última aula e também tá normal, ok, tá ótimo. Então nós estamos aqui em uma jornada financeira. Hoje nós falamos sobre como sair das dívidas. Todos os dias eu tenho conteúdos para vocês, tenho aulas para vocês, tenho material para vocês sendo publicado no meu Instagram, no YouTube. Então esteja compartilhando, esteja assistindo, esteja vendo, compartilhando com outras pessoas, porque eu tenho certeza que também vai ajudar outras pessoas. Vocês que estão participando ao vivo, gostaram da aula, entenderam, tem alguma dúvida, pode colocar nos comentários se você tiver alguma dúvida. Eu quero compartilhar com vocês. A qualquer momento você pode colocar nos comentários, né? E para que eu possa estar contribuindo com vocês. Este é o propósito. Meu propósito é estar aqui trazendo conteúdo e ajudando vocês. E amanhã nós vamos falar de um outro conteúdo. Se você quiser que eu fale de algum conteúdo, você pode colocar nos comentários, você pode mandar um direct, você pode deixar aqui nos comentários o conteúdo que você quer que eu esteja abordando aqui, porque eu estarei, na medida do possível, trazendo tudo aquilo que vocês têm solicitado e pedido. Está bom? E olha, sim, gente, muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês. Muitíssimo obrigado pela presença, pela participação de vocês e espero que amanhã vocês estejam aqui novamente. Eu vou colocar o horário aí da nossa aula de amanhã durante o dia nos meus stories, então esteja acompanhando lá os stories para que você possa participar dessas aulas, tá bom? Muitíssimo obrigado, Deus abençoe. Olha aí, aula interessantíssima, ok, aula muito esclarecedora, ok, chegou atrasado, ok também, na próxima chega na hora. Tá bom, pessoal, obrigado, fique com Deus e até outra aula. Até amanhã, né? Até amanhã.